Batista, nós pregamos o mesmo Evangelho. Quando eu olho para a igreja atual do século XXI, é uma igreja frondosa, é uma igreja que está crescendo e precisa de fato desenvolver a expansão do reino e a visão deste reino. Muitas das vezes me pego pensando, me pego analisando pessoas que muitas das vezes sobem para trabalhar no reino de maneira despreparada, muitas das vezes de maneira precoce, e não passam por um aprendizado que é necessário ter para que possa desenvolver bem o seu ministério, não só como pastor, como evangelista, presbítero ou qualquer a função da hierarquia, mas como também um regente de louvor, de adoração. É necessário entendermos e ampliarmos a noção do entendimento sobre o que é reino, o que significa reino. E o título da mensagem que Deus colocou em meu coração, ainda na tarde deste dia, quando recebi o convite para aqui estar alegrando com os irmãos, é este: a relação serviçal do reino de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia a Deus. Infelizmente, em meio a alguns, existe um clima de disputa, existe um clima de estrelismo e estrelato. Pessoas se aproveitam de púlpitos como este, de eventos, de congressos, para que possam apenas apresentar um talento que Deus lhes deu. Isso é bom? Isso é necessário. Deus deu a cada um talento para que possa ser explorado. Mas a glória ainda precisa ser do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Existem muitas pessoas que têm por título servos, mas não passa de título. No fundo querem se aparecer, querem mostrar que sabem, que conhecem, que têm influência, que têm relações. E eu começo a observar na visão do reino, onde temos ministrado, pessoas que temos conhecido, e começo a me preocupar em saber em que parte do negócio Deus está. Nesse reino estabelecido por Deus e não por homens, mas usados, os homens são como instrumentos para a expansão do mesmo. Eu percebo que pessoas já caíram na sua carreira, pessoas que um dia tiveram nome, mas não tiveram raízes, perderam-se no caminho, porque não entenderam e não descobriram. E eu acredito que essas pessoas, senhores pastores, companheiros, foram ensinadas, mas elas deram ouvido mais à voz da fama, à voz do estrelato, à voz do sucesso, que não é pecado, e deixaram com que isto, esta vaidade, nos subisse ao coração. E nesta noite aqui eu vim como um homem de Deus, revestido com os meus ombros com a humildade do Senhor e cheio do Espírito Santo, compartilhar uma mensagem que Deus colocou no meu coração para mim e através de minha extensão para todos nesta igreja. Por mais que Deus venha te dar, e Deus tem promessas grandes na sua vida e você vai alcançar ainda, creia nisso. Seja humilde e reconheça que este é um reino e necessita-se de uma relação serviçal, e nós vamos destrinchar esse assunto aqui nesta noite, para que o seu ministério possa ser abençoado, para que o nosso ministério, companheiros, possa ser bem frutífero, para que a igreja possa crescer sadia, para que o número de escândalos em nosso meio possa diminuir, se não até mesmo ser dizimado, e o nome do Senhor ser exaltado, porque Ele ainda é o Rei dos Reis e é o Senhor da igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Chega de pregar o evangelho de confete, o evangelho de massagear ego, o evangelho que não fala a verdade, porque com medo de perder as relações para poder pregar aqui, pregar lá, pregar colar. Quem prepara a agenda
básico e na verdade precisamos de uma manutenção para podermos continuar com esse trabalho missionário evangelístico que é a palavra de Deus, mas não podemos apreciar e tabelar a palavra de Deus, porque a Bíblia diz: de graça recebeste e de graça dais, porque este é o evangelho da graça e não é o evangelho do preço, porque o maior preço já foi pago pelo dono da obra, por Jesus Cristo, o Senhor. Meu Deus, aleluia. Tem pessoas que perderam esse referencial. Maravilha. Perderam o referencial da relação serviçal, que eu preciso ser teu servo e vocês precisam ser meus servos. Eu preciso ser servo dos senhores, os senhores precisam ser meus servos, e nós todos somos conservos e servos de um único e suficiente, autossuficiente e autoproclamado Senhor do Senhor, Rei dos Reis, Jesus Cristo. E quando eu olho para esse texto, eu vejo uma lição de aprendizado neste texto. E a primeira lição que eu vejo no versículo 2, que no reino de Deus, a autoridade do rei é incontestável. Existem homens tentando barrar o ministério de outros homens. Existem homens tentando calar a boca de um profeta. Existem homens que, com palavras preconcebidas e com a intenção realmente de magoar, ferem o coração de profetas, de ministros, de pastores, que por alguma forma estão sob algum tipo de autoridade que foi constituída por Deus a ele para cuidar, não para ferir, mas acabam ferindo. Mas eu quero dizer uma coisa aos senhores que estão aqui nesta noite, a mim mesmo e aqueles que assistem e que veem esta mensagem, de que Deus ainda é o dono da obra e que a palavra dele é incontestável e irrevogável. Eu estou falando com pessoas aqui que têm promessas de Deus. Eu estou falando com pessoas aqui que têm um chamado específico de Deus. Eu estou falando aqui com pessoas que um dia um profeta em algum lugar se levantou e profetizou em alto e bom tom para a congregação ouvir. Ou de repente você foi pego pelos corredores e alguém te chama pelo canto e diz: assim diz o Senhor, na humildade e na simplicidade. Mas foi promessa de Deus, foi mensagem de Deus, e eu estou aqui sendo usado pelo Espírito Santo para dizer a você que essas promessas, cada uma delas vai se cumprir, porque quem prometeu foi aquele que tem a palavra incontestável, porque ele é o dono da obra, ele é fiel. Bendito seja o nome do Senhor. O versículo 2 desse texto me chama muito a atenção. O Senhor Jesus Cristo, quando chegou próximo à cidade de Jerusalém, ele estava rodeado de alguns dos seus discípulos. Ele disse: ide à aldeia que está de fronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela, desprendei-a e trazei-os até a mim. Foi algo claro e taxativo. O Senhor disse aos seus discípulos: ide, e eles foram. A pessoa que busca a Deus, que se converte a Jesus Cristo e que se embrenha, que se emaranha na obra, que se entrega à obra, ela ouve, ela respeita a hierarquia, ela respeita o irmão, ela honra o irmão, ela honra o seu pastor, ela honra o seu obreiro, mas ela sobretudo ouve a voz de Deus. Deus não precisa pedir, Deus manda porque Ele é Senhor. Deus não precisa solicitar, mas Ele dá uma ordem no imperativo. E eu estou falando aqui com pessoas, o Espírito Santo me fala neste momento, que estão recusando